Bem-vindos ao Assunto Vinho. Muito bem-vindos, tudo bom, Tchê? Tudo bem? Hoje vamos falar do Domaine Robert Gruffier. É um dos produtores mais valorizados da Borgonha e do mundo, né? Então aqui não é pouca coisa não que a gente vai ver hoje. E ele proporcionou uma experiência lá, dessa visita que a gente fez para a Borgonha, uma experiência assim única na vida, né? Bebi uns vinhos lá que Absurdo, provavelmente nunca mais vou beber na vida, nunca vou conseguir comprar um vinho desses. Vocês vão ver os precinhos de cada vinho que o menino aqui tomou. E a gente esteve lá com o Nicolas Gruffier, que está na foto aqui, e ele deu, primeiro ele abriu esses vinhos maravilhosos pra gente, a gente nem acreditava nas coisas que ele ia abrindo lá, e ele deu uma aula sobre as técnicas que ele usa para produzir os vinhos, né? Então fica aqui com a gente até o final, que você vai conhecer mais da Borgonha e vai conhecer muito mais desse que é um dos melhores produtores da Borgonha. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, então a gente vai começar falando da Domaine Robert Gruffier. Tá bom. Certo? Bom, eles Quem produzem... tá os dois figuras aí na foto? Na foto aqui tem na direita é o Nicolas, que foi quem nos atendeu lá, com quem a gente teve, que é quem toca a vinícola hoje. Ao lado está o pai dele, o Serge Gruffier. O cara é jovem, né? Mas também família de vinhateiros, né? O Serge, ele é filho do Robert Gruffier, que deu o nome à Domaine. Né? Eles estão localizados em Morriston-Denis, né? E eles são proprietários de algumas das melhores parcelas de Conuí. Eles têm 8 hectares, vocês vão ver aqui só coisa... Eu vou olhar aqui no mapa para se localizar. A gente vai passar aqui. E segundo o Robert Parker, ele é um dos 4 melhores produtores da Borgonha. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. Não, porque na Borgonha, tipicamente, é caracterizada por muitos produtores, né, Tchê? Então, e o que é mais importante, quando a gente estuda e vai tomar vinhos da Borgonha, é justamente conhecer o produtor. É fundamental, porque um do lado do outro você vai ver diferenças de vinho, de terroir, absurdas, né? E se o cara está entre os 4 melhores, está entre os melhores da Borgonha, está entre os melhores do mundo, né? Então tem os vinhos mais conceituados. Está entre os vinhos mais conceituados do mundo. É uma coisa incrível, é um absurdo. Eles iniciaram a produzir vinho para merchan no século XIX, então já vem na família várias gerações, né? Mas aí o Robert, que é o avô do Nicolas, com quem a gente falou, né? Ele criou a Domaine nos anos 50. E desde 2005 é o Nicolas que está à frente. Então depois do Robert veio o Serge, né, que é o pai do Nicolas, agora desde 2005 é o Nicolas que está à frente disso. E o Nicolas que nos recebeu lá. Provavelmente eles faziam um vinho mais simples, né, no século XIX, e o avô aí começou a fazer vinho de maneira séria, né? Bom, eles têm 2 Grand Crus, Bonnes Mares, que fica em Chambollé-Musigny, e o Chambertin Clobez, que fica em Gevrey-Chambertin. Além disso, eles têm 3 Premier Crus, todos em Chambollé-Musigny. Fala os nomes ali, que o francês está melhor. Em Chambollé-Musigny, Léodois, Les Sentiers e esse é famosérrimo, um vinhedo magnífico na Borgonha, que é Les Amoureuses. Les Amoureuses é muito, muito bem conceituado. É um Premier Cru, mas é um Premier Cru super conceituado. Exatamente. Bom, os vinhos deles, eles entram naquele esquema de merchans, né? Então, ninguém vai lá e compra o vinho direto da vinícola, tem que ser através do merchan. É diferente dos importadores, por exemplo, de Portugal, que eles trazem direto do produtor, né? Na França é diferente. A Mistral importa aqui, provavelmente compra de um desses merchants, né? E eles têm vinhos negociados em casas de leilão, quer dizer, os vinhos são tão conceituados que eles passam com frequência nessas casas de leilões como a Sotheby's. Né? Em várias coleções, né? Bom, tem uma coisa, eles não têm um site. A Domaine Robert Gruffier não tem um site, eles não têm estrutura para receber. Não tem nem site. Foi um negócio assim, um achado que um grande amigo meu... explica aí, como é que vocês conseguiram essa visita? Foi um grande amigo meu que conseguiu a visita e ele conseguiu através da Mistral. Né? Que bacana, a Mistral ajudou. E junto estava um merchan lá. Na visita. Então, porque é tão inédito, né? Porque você falou que eles não recebem visita, uma coisa incrível. Para visitar lá não é fácil, não é bater lá e eu quero visitar, não é assim. Não tem como muita vinícola que a gente vai, que tem um programa, degustação, almoço, nada disso. O negócio assim, é uma vinícola pequena, né? Eles não têm um site, não tem muita informação, então está muito baseado aqui nas informações que a gente teve lá na conversa. Bom, uma foto aí do barril, né? Bela foto. E ele falou então pra gente da vinificação lá, né? Ele valoriza muito a utilização de cachos inteiros na fermentação. Por que se faz isso? Por que se usa cachos inteiros, né? Bom, cacho inteiro quer dizer, normalmente como é que é feito? O cacho chega lá na vinícola e passa por uma máquina que desengaça, né? Ou seja, separa as uvinhas daquele engaço, do galho. Só as uvas que vão para vinificar. Esse é o mais normal, né? Mas tem gente que faz como ele faz aqui, que usa os cachos inteiros. Por que se usa os cachos inteiros? É que fermenta com cacho inteiro. Sim. Bom, tem uma forma, até a fermentação ela começa de uma forma um pouco diferente, então ela acaba extraindo alguns sabores mais frutados, né? O fato de estar o engaço lá, o engaço acaba passando também tanino para o vinho. Então é super importante, se o engaço estiver meio verde, vai dar amargor no vinho. Então para fazer isso, o engaço tem que estar muito no ponto, né?
E na Borgonha se usa bastante isso. Esse processo de fermentar com eu acho que traz um pouco mais de tanino para Pinot Noir, né, que é uma uva normalmente vem com menos tanino. Né? Bom, o quanto ele usa de cacho inteiro, aí depende do vinho, depende da safra. Né? Então são diferentes, ele não faz 100% de cacho inteiro, ou tem vinho que faz? Tem vinho que faz, mas depende do vinho e da safra, não é uma regra. Não é que esse vinho aqui é 100% cacho inteiro, vai ter vinho da safra. Na Borgonha as safras oscilam muito. Muito, né? O clima é muito instável lá. Então, dependendo lá quanto está madura, quanto não está, ele vai usar mais ou menos cacho inteiro e depende do vinho também que ele está fazendo. Né? Ele usa leveduras nativas. Não faz adição de nenhuma outra levedura. Né? Aqui, qual que é a diferença aqui? Quer dizer, o normal também não é esse. O normal é adicionar levedura. Exatamente. Tem alguma levedura que se compra. Exatamente. A levedura é o que transforma, né, o açúcar em álcool. Ela que faz a mágica do vinho. Né? E normalmente se compra levedura. Por quê? Porque quando compra levedura, primeiro, tu tem uma ideia já de que aromas que ela pode trazer para o vinho e tu tem muita tranquilidade que o vinho vai fermentar, que a fermentação não vai parar. Então é uma coisa, quando se usa leveduras nativas, corre o risco de a fermentação demora para começar, às vezes para. Isso pode ser um problema sério na hora de produzir o vinho. É mais instável, mas em compensação a levedura nativa traz toda a característica do terroir. Né? Traz o terroir é o seguinte, quando tu compra uma levedura, mesmo que tu mistura algumas leveduras, vai ser um número finito ali de leveduras. Quando tu dá a levedura nativa, é tudo que tem lá, é um número... Não dá para medir quantas leveduras tem. Não dá para controlar. Lá de leveduras. Isso traz mais complexidade, então, porque a levedura, dependendo da levedura, traz um tipo de aroma, um tipo de característica lá para o vinho. Então, quando tem um número absurdamente grande de leveduras, o vinho vai ter mais complexidade. Outra coisa, realizam pigeagens frequentes. O que é o pigeage? Pigeage é aquela mistura que você faz, né? Você vai, durante a fermentação, né, fica o mosto em cima com as cascas boiando, o líquido embaixo, então você faz aquele movimento de misturar, vai e vem, vai e vem. A casca é super importante para o vinho, ela passa melhorar muita a concentração, coisa, né? Passa tanino, passa cor, passa aroma. E quando está fermentando, a casca boia. Né? Então se tem você que não misturar, fica... quebrar aquilo e botar para baixo e misturar. Então isso aqui é pigeagem. Então, ele está dizendo que ele faz isso com bastante frequência. Né? Ele fala a fermentação, a temperatura chega a 35 graus. Eu acho que isso aqui até é um pouquinho alto, assim. Então, exatamente. Né? 35. Normalmente o pessoal controla mais para baixo. A utilização de barril é assim como cacho inteiro. Depende do vinho, depende da safra. Né? Uma decisão ano a ano, né? Ele realiza pouca transfega. Os vinhos são engarrafados sem filtragem. O que é transfega, tia? Transfega, assim, o vinho está lá no barril, está amadurecendo no barril. Lá, se tu deixar ele parado lá, as cascas decantam, vão para o fundo. Tá. Né? Depois que já fermentou, né? Já acabou a fermentação. Na fermentação a casca sobe porque está soltando muito gás carbônico, aquilo leva a casca para cima. Depois que acabou a fermentação... A boia vem para baixo, vem para baixo, decanta. Então tu pode pegar e filtrar o vinho, só que tu tira além das cascas, tu vai tirar mais coisa, né? Uma coisa mais agressiva. Ou tu pode simplesmente tira o líquido que está em cima e deixa aquelas cascas lá embaixo. Então tu fez a transfega. Tu não filtrou e se livrou das cascas, né? E tu faz isso para quê? Para ter que filtrar menos o vinho, para não precisar filtrar. Né? Ele, além de não filtrar, faz pouca transfega. Então, ele quer fazer uns vinhos com substância. Com bastante concentração. Né? Bom, aqui tem um mapinha. Esse mapinha aí, ó. Onde ele está lá em Morge Sandens, aqui tem o endereço dele. O pontinho vermelho é onde ele está. Tem bastante vizinho famoso. Então, está aqui a cidade, tudo isso aqui são vinhedos ao redor, né? Pro lado esquerdo aqui do mapa, então tem uma parte aí que tem umas árvores, tá vendo? Então aqui está subindo o morro, por isso que lá não tem nada plantado. Então os Grand Crus estão nessa parte aqui, os Premier Crus, os vinhos mais valorizados estão nessa parte que é a parte mais alta. Mais alta, isso. Meu Deus, olha só o que eles tomaram. Eu, infelizmente, não pude participar dessa. Então, gente, essa viagem magnífica. Tomou 7 vinhos, a gente vai falar deles aqui, vamos um por um. Então essa é a foto dos vinhos maravilhosos que a gente bebeu lá, não vou citar todos agora porque a gente vai um por um mostrando eles. Então esse é o Borgonha de entrada deles. Esse é o Borgonha básico, genérico dele lá, né? Agora, nesse cara aqui, pode ter certeza, mesmo o Borgonha básico, ele não é um vinho básico, né? Então ele é um dos Borgonhas genéricos mais valorizados da região, segundo a Wine Searcher. Né? Então tá entre os tops dos Borgonhas genéricos. Já começou aqui, é tudo assim, aqui com esse cara é tudo assim. Né? As uvas provêm de 2 vinhedos, um vizinho é o Clos Vougeot e o outro em Morge Sandens. Clos Vougeot é um Grand Cru muito famoso lá na Borgonha, e esse cara, ele tem esse vinhedo, que é genérico, e tá ali, do outro lado da cerca do Clos Vougeot. Colado ao Clos Vougeot. Isso ajuda a valorizar. Se bem que o próprio Nicolas fala, não pense só porque está do lado do Clos Vougeot que isso aqui é um Grand Cru, porque não é. Não é. Isso aqui é um vinho genérico Borgonha, agora está numa posição com certeza muito, muito privilegiada. Né? Então, por isso que ele consegue fazer um grande vinho. E é incrível que você tem um vinho de entrada com vinhedos de 50 anos de idade. Vinhedo de 50 anos de idade. Impressionante. Esse é o vinho que ele começa a faixa dele. Esse foi o primeiro que a gente bebeu lá, um vinho muito delicado, assim,
estou falando delicado, é delicado mesmo, gente. O vinho bem delicadinho, assim, muita fruta, flor, mineralidade. E agora tinha uma profundidade, assim, comum para um Borgonha genérico. Né? Acho que tem muito a ver com esse processo complexidade, dele, né? final, né? E para ter uma ideia, a gente entrei lá no site da Mistral, R$ 1.047 o Borgonha genérico do cara. O primeiro vinho deles. Segundo vinho, Chambolet Musigny Le Amoureuse, 2021. 2021, novíssimo, né? Esse é um Premier Cru, né? Bom, ele é um dos produtores mais reconhecidos nesse vinhedo, nesse Le Amoureuse, que é como o Luiz já falou, é um vinhedo que tem muito reconhecimento lá, é muito valorizado, e esse é um produtor que está entre os mais valorizados que tem desse vinhedo lá. E aqui tem a maior área, né? Ele é a maior área. Desse vinhedo. Na Borgonha, assim, tem um vinhedo lá com alguns poucos hectares e tem 10, 20 produtores, cada um tem um pedacinho. Os caras vão rachando lá uns pedacinhos de terra. Esse é o maior, ele é o maior produtor desse vinhedo e ele tem 1 hectare. O vinho estava com uma cor profunda, púrpura, ou seja, púrpura aquele roxo. Assim, roxo, então, o vinho estava roxo, novinho. Lembra, é um Pinot Noir, né, gente? Aqui tudo estamos na Borgonha, né? Vinho tinto aqui é Pinot Noir, né? No nariz, a primeira coisa que veio uma fruta muito potente, mas logo depois começam a aparecer outros aromas. Então é um vinho tem muita mesmo novo já começa a ter. Novo, imagina ele com a evolução, vai ficar muito mais complexo ainda, né? Na boca, tanino, acidez muito presente, um tanino gostoso, mas bem presente, tanto tanino quanto acidez. Bem estruturado. Eu achei aqui o Master of Wine, o Jasper Morris, recomenda que a gente beba ele entre 2027 e 2037. É a recomendação desse cara aqui. Esse foi Master of Wine é infanticídio que vocês comemoram. Esses exames que tem de vinho é o número 1 do mundo. Né? O cara mais letrado em vinhos do mundo tem é o Master of Wine. Né? Então esse Jasper Morris é um Master of Wine. Esse vinho eu encontrei no catálogo da Mistral. Tá lá Quanto? Míseros R$11 mil. Por isso que eu falei que eu nunca vou comprar um vinho desse. Embora isso aqui seja uma joia, eu consegui beber lá. E o cara abriu uma garrafa dessa pra vocês. E aí, gente, a gente fez um vídeo. Incrível. Os vinhos mais caros do mundo. Né? E lá, o vinho mais caro do mundo é o Musigny. Esse não é um Chambolet Musigny. Esse é um Le Amoureuse. Agora, o Le Amoureuse, ele é vizinho de cerca desse Musigny. Né? Então, olha aqui, a gente tem um mapa aqui. Vocês vejam na parte mais à esquerda, aquele vermelho escuro aqui, são os Grand Crus. Cor de laranja são os Premier Crus. Onde tem a flechinha ali, está o Le Amoureuse. Bem um pouquinho vizinho, para né? cima, para a esquerda ali está o Musigny. E vamos ver agora aqui dentro desse vinhedo, como é que é a divisão desse Le Amoureuse. Olha só, você tem 14 produtores. 14 produtores que tem alguma parcela lá. Dividindo o terreno. Lembra, o Gruffier é o maior, tem 1 hectare. O número 4 ali é o Gruffier. É a maior área, né? Vai pegar tudo aqui. Ó. E aquela parte lá a oeste, está na esquerda, aqui mais para baixo, é onde tá a Rosa dos Ventos ali. É onde está o Musigny, né? Onde está a nossa bússola ali é onde está o Musigny. Isso. Agora vamos para o próximo vinho, Chambertin Clos de Bèze. Clos de Bèze. Esse já é um Grand Cru, né? Esse é um Grand Cru. Nossa. Proveniente de vinhas antigas, desde 1912. Esse aqui ele faz 100% com cachos inteiros, 100% madeira nova. Então esse aqui, nessa safra, ele mandou ver, né? Então é uma porrada de concentração. Segundo o Nicolas, os taninos desse vinho estão tão bem integrados que formam um colchão para o vinho, né? De um jeito diferente. Agora o vinho era opaco, assim, impressionante, não dava para enxergar nada. E é o Pinot Noir, gente. Vocês estão acostumados a pegar um Pinot Noir que é opaco? Não, nunca, né? Você sempre vê tudo, que era né? púrpura, que nem o que a gente falou antes lá, o Le Amoureuse, né? É, todo esse processo diferente de vinificação que ele usa, né? Incrível. E aí você colocou, que é 100% caixa inteiro esse vinho. No nariz lá eu peguei, além da fruta, pimenta, um pouco de defumado. Agora, muita complexidade e eu botei aqui um final infinito. Pô, bebi aquilo, ó, ficava lá, acho mais de 1 minuto lá, ficava um tempão lá sentindo os aromas desse vinho. O final é isso, depois que tu bebe final vinho, de boca. Quanto tempo tu fica sentindo os aromas? Um vinho simples, tu bebeu já não tá sentindo mais nada. Os grandes vinhos, isso sempre são longos, demora para assumir esse final, né? Agora esse aqui é infinito, gente. Meu Deus, maravilhoso. Olha aí, ó, o vinhedo, o Clos de Bèze, não é bonito isso aí? É lindo demais, tem uma casinha ali no meio. Estão vendo à direita, lá são as áreas, aqui é o topo do morro. Aqui não dá para perceber direito a declividade, um pouco dá, né? Então tá subindo lá para a direita, né? E aqui já tá isso é o Grand Cru, então já tá na parte mais alta aqui. Ó, essa aqui é uma foto icônica desse vinhedo. Chambertin Clos de Bèze. Casinha novinha. E aqui está uma foto macro, né? A gente está lá na esquerdinha, tem todo o mapa da França, tá ali onde está a Borgonha, né? Aquela tripinha ali é a Borgonha. E aqui dentro da Borgonha, onde está Gevrey Chambertin e onde está o Clos de Bèze. Né?
Agora aqui a gente Aqui é deu com um mais zoom detalhes. maior ainda, né? Então, pegando Gevrey Chambertin, Onde tá o vermelhinho Está aí. marcado ali o Clos de Bèze. Legal isso, né, gente? É muito legal esse cada mapa, né? passinho ali é um vinhedo. E cada vinhedo tem vários produtores dentro. É incrível, é muito legal isso. Deve ter sido incrível como é que os caras se acertaram para dividir essa terra toda. Sei que aí a gente estava lá bebendo, eu estava sentado, ele estava aqui bem do meu lado, né? E ele começa meio que falar sozinho, assim, eu acho que eu tenho um 1970 e pouco, alguma coisa assim. Ele sozinho, assim, tá, pô, legal que tu ainda tem um 1970 e pouco, mas ele meio que falando sozinho. Aí ele pega e sai. Eu fiquei assim, pô, o que tá acontecendo? Largou vocês lá. Ele falou isso e sumiu, será que ele... Pensei, não vai pegar um... Ele já abriu tudo isso aqui pra gente, imagina que ele vai pegar um... Ele chega lá, gente, com essa garrafa aí, ó. Uma garrafa do Não tem nem rótulo, né? Clos de Bèze 1976. 76. Ninguém acreditou que ele abriu isso. A gente se ajoelhou lá pra ele. Não. Ninguém acreditou que ele fez isso. Nós estávamos em um grupo, né? Mas que incrível isso, grupo, né? Nós estávamos em, acho que 4, 5 casais. Generosidade do cara foi fantástica, né? Um absurdo, não dá pra entender. E mais legal ainda, ele abriu todos esses vinhos pra nós. Eram 4 ou 5 casais, ele abriu esses vinhos. O que sobrou, ele deu pra gente, porque a gente ia jantar depois, a gente levou pro restaurante. Sério? Nossa, a gente Todas as matou, garrafas? A gente matou essas garrafas no restaurante. Dá pra acreditar nisso? Do céu. Generosidade Vocês chegaram nos restaurantes generosidade só com vinhão na mão. Mas a gente chegou no restaurante, quando fala que tá com... Ó, tudo isso aqui, a gente tá aqui com garrafas pela metade do Gruffier. Os caras Gruffier, porra, dá a melhor mesa pra gente. Olha, isso aqui é uma experiência que certamente não vai se repetir na minha vida. E o vinho tava vivão ainda? O vinho estava muito vivo. Agora, assim, é Que uma você dimensão tem- muito diferente. A gente tinha bebido um 2020, né? Aham, isso. Foi 20, né? você tomou É, isso, 2020. Um 20. Aí pega esse 1976. É uma coisa muito diferente. Se não soubesse que é o mesmo vinho, tu não vai matar que é o mesmo Lógico, vinho. Porque nesse período todo, agora o vinho estava maravilhoso. Aqui, ó. Outro eu falei que tinha final infinito. Esse aqui, complexidade infinito. Nossa, Mas que pensa, incrível. Um vinho desses, todo esse tempo, tá muito bom ainda. Um vinho maravilhoso, complexo. Gente, isso Complexo aqui- no nariz Ó. e na boca. No nariz e na boca. Sim, mas tá uma delícia. Esse é o famoso, eu brinco que quando o vinho é tão bom assim no nariz, eu brinco com o Ju, que isso aqui a gente pega e passa aqui, né? Perfume, passa atrás da orelha, pra ficar com o cheiro do vinho sempre. E olha que o que a nossa assistente de produção preparou pra gente. Olha então só, essa né? foto dele, Armou. o vinho tava que ele trouxe esse 7 tava sem rótulo. Sem rótulo, né? A Tati colocou esse rótulo a nele Tati aqui colocou no aqui. Photoshop lá. 76, que coisa mais impressionante, né? Olha essa garrafa que magnífica. Pô, esse gente, cara é o máximo, sem né? dúvida, a visita mais impressionante que eu fiz da minha vida. Provavelmente nunca vou fazer outra dessas. Bebi os vinhos mais impressionantes da história. O Júlio está mostrando aqui coisas incríveis, né? Dessa viagem que ele fez aí pela França e Suíça, né? Tem mais coisa muito boa Eu aí. procurei, tem outros vídeos aí que a gente Tem mais coisa colocou. boa aí que a gente colocou. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho. Ative o E sininho. super importante, divulgue o vídeo para os seus amigos. Exatamente. Só assim que a gente consegue crescer o canal, consegue trazer mais conteúdo bacana aqui para vocês. Legal, gente? Abraço para todos. Até mais. Tchau.